Olá, é uma alegria estar com vocês em mais um vídeo. Hoje eu vou falar de um tema importante. Por que orar ou a oração é algo importante? Mas vou falar em dois aspectos. Um aspecto científico e um aspecto espiritual. Fique até o final para você entender a diferença. Muito bem, vamos partir do pressuposto que você não acredita numa vida espiritual. Você não acredita em Deus, um Criador. Você não acredita que existe alguma coisa fora da matéria. Você simplesmente não acredita em nada que não seja físico. Se você está nessa situação, os cientistas perceberam que você é muito mais vulnerável, por exemplo, a infecções. E que seu sistema imunológico, apesar dele funcionar dentro do esperado biologicamente, ele muitas vezes não reage com a velocidade que acontece em outras pessoas. O que seria natural? Esse nível ou o que acontece com certas pessoas que simplesmente é como se o sistema imunológico delas reagisse numa velocidade mais intensa. É como se o seu metabolismo rendesse mais. É como se as coisas durassem mais, fossem mais eficientes. E o que exatamente aumenta essa eficiência? Então, nós temos, quando estamos friamente agindo, uma expectativa com relação às respostas orgânicas. Mas existe no ser humano uma característica que é capaz de esticar as coisas. E quanto mais intensa é essa ação, mais elas esticam. O nome disso é emoção. Então, quando você acredita no que está fazendo, é como se o seu empenho, o seu gerenciamento de recursos fosse muito mais eficiente. Então, você vai realizar uma ação que é possível você fazer, mas você não tem nenhum envolvimento emocional com ela. Então, você irá realizá-la e o cansaço acontece numa determinada curva. Mas quando você acrescenta a essa ação emoção, interesse, é como se a curva de cansaço se modificasse. Quando você coloca uma emoção mais extrema ainda associada à ação, essa intensidade se torna ainda maior. E em alguns casos, essa alteração da curva é tão extraordinária que as pessoas se impressionam. Como isso é possível? Em alguns casos, você pode considerar extraordinário. E a crença em alguma coisa é uma dessas emoções. Então, por exemplo, você recebe um diagnóstico de uma doença degenerativa potencialmente fatal. E se oferecem as possibilidades de tratamento com as percentagens. Você tem tantos por cento, ou seja, existe a possibilidade que o tratamento dê resultados positivos. Então, você matematicamente analisa isso. Mas, mesmo com essa possibilidade matemática de sucesso, você está sentindo dor, você tem medo, você tem dificuldades. Tudo isso associado gera, naturalmente, desânimo. Por quê? Porque percentagem é uma possibilidade futura, algo que não aconteceu ainda. E a matemática ela não é tão emocionante assim para a maioria das pessoas. Então, você possivelmente terá perspectivas um pouco piores do que esse outro indivíduo, que ao receber o mesmo diagnóstico, com as mesmas possibilidades matemáticas de êxito, acredita, por exemplo, no sobrenatural, acredita numa entidade benévola que lhe vai ajudar. E ele tem um grupo de pessoas que fortalecem essa fé e falam sobre a importância disso em sua vida e como ele espera e acredita em você. Tudo isso começa a produzir emoção. A certeza de pertencer, a certeza de ser amado, por exemplo, ou a certeza absoluta no sucesso,
que Deus não pode abandonar você, tudo isso gera uma sinergia positiva tão extraordinária que altera drasticamente a curva do êxito nos tratamentos. Então, entre aqueles que possuem fé, o êxito no tratamento do câncer, por exemplo, é extraordinariamente maior do que aqueles que não acreditam em absolutamente nada. Então, eu não estou falando aqui se é verdade ou não que Deus existe ou intervém em sua vida. Estou dizendo, e isso demonstrado fisicamente, cientificamente, que para aqueles que acreditam que Deus interfere, que Deus faz diferença, essa crença afeta sua qualidade de vida, afeta as chances de êxito em tratamentos médicos, ajuda a superar limites físicos os mais variados, seja no esporte, seja nas dificuldades, na doença, ajuda a superar o cansaço, ou seja, ter fé aumenta em muito o seu rendimento físico. Mas não é só isso. A crença na divindade, ela também proporciona sentimentos positivos. Então, eu falei da coisa negativa e como a fé ajuda a superar. Mas aquele que não possui fé, ele usa apenas as suas expectativas e a sua relação com os acontecimentos para mensurar o seu prazer ou o seu sofrimento. Aquele que acredita na divindade, ou no sobrenatural, ou que existe algo além, ele tende a demonstrar mais paciência, mais resignação, mais alguns dos sentimentos que costumam modular de maneira muito mais positiva o estresse. Diante disso, eles se desgastam menos com relação à ansiedade, com relação à dúvida, com relação a decisões. E como eles se desgastam menos, eles duram mais. É como se a queima de células, fosse diminuída. Então, eles tendem a ter menor desgaste biológico. Duram mais, vivem mais tempo, porque produzem uma quantidade bem menor de radicais livres. Você não precisa acreditar em nada para observar a diferença. Então, independente de você acreditar ou não na existência da divindade ou do espiritual, aqueles que possuem crença têm enormes vantagens, tanto do ponto de vista biológico, quanto do ponto de vista existencial daqueles que não acreditam. Então, acreditar em Deus rejuvenesce, ajuda a superar dificuldades, ajuda nos tratamentos médicos, ajuda no rendimento esportivo, ajuda inclusive a superar o cansaço, porque você tem certeza que no final da jornada você vai alcançar os seus objetivos. Então, crer faz muito bem ao ser humano, porque gera uma força enorme para alcançar seus objetivos em qualquer área que você esteja discutindo. Então, aqueles que creem têm muito mais vantagens. Bom, diante disso, eles observaram que aqueles que oram melhoram todas as coisas que eu falei. Esse é o ponto de vista científico. E o mais interessante, que um dos primeiros cientistas que falou a respeito da oração e que fala também sobre o ponto Deus, ele particularmente era ateu. E o final da sua pesquisa foi o seguinte: eu particularmente sou ateu, porém, na minha pesquisa, durante a minha pesquisa, eu verifiquei que a crença em Deus é muito melhor para o ser humano em todos os sentidos do que a ausência dela. Bom, isso é o ponto de vista científico. Mas vamos ao outro lado. Você acredita na espiritualidade? Você acredita numa força maior? Quando você entra naquele estado que a gente chama de transcendência, em que sua mente sintoniza com as esferas superiores, ou quando você sintoniza com a divindade e sente aquela serenidade, não é que você convence Deus a mudar as coisas, mas é como se o ato de resignação que vem da certeza
da proteção da divindade fizesse com que todas as suas células reagissem exatamente como a água reage aos obstáculos. O que é que a água faz quando é colocada diante de um obstáculo? Ela o contorna, envolve, supera e continua íntegra, como sempre foi. Então, quando você aure essas forças e energias que vêm do mundo espiritual superior, você alcança esse estado em que os problemas passam, você flexiona, eles passam por você e você volta ao estado anterior. O nome disso é resiliência. A oração aumenta a sua resiliência, a sua capacidade de sofrer uma deformação e voltar ao que era antes. Em alguns casos, até melhor do que isso, porque você tem certeza que se você superou isso, você pode superar qualquer coisa. A oração lhe dá forças espirituais para que isso aconteça. E se mais do que isso você acredita no mundo espiritual, que os entes queridos sobrevivem à morte, você entra em contato com eles e adquire a força necessária, porque mesmo estando sozinho, você sabe que tem alguém que ama você e sempre amará. E o amor, a crença no amor, a sensação do amor é uma das mais poderosas fontes de energia para a superação que existe e que vai existir. Isso, tanto do ponto de vista ateu, quanto do ponto de vista religioso. Conclusão: orar faz muito bem, ajuda muito, com certeza, mesmo até que você não acredite muito nisso. Espero ter sido útil. Muita paz.